Você que tem curiosidade de como surgiu a mulher de Caim, fique comigo até esse vídeo. A paz do Senhor, quem fala com você é o presbítero Jael Cândido. E agora nós vamos estudar um pouco na palavra de Deus e por que não começar no livro adequado, no livro de Gênesis, que é o livro da criação, o livro de onde tudo surgiu. Bem, no capítulo 1, versículo de número 27, começa aqui a falar que Deus criou o homem. Após Deus criar tudo que existe, agora você vai ver aqui, ó. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Essa foi a ordem de Deus para os homens, ou o homem e a mulher que Deus criou. Está dizendo aqui que Deus fez homens e mulheres, macho e fêmea, Deus criou no capítulo 1, versículo 27. No capítulo 2, versículo de número 7, vai dizer que Deus formou o homem. Isso Deus vai mostrar como foi que ele fez o homem, de onde ele tirou o homem naquela criação do capítulo 1, versículo 27. Veja se dá para você entender. No versículo de número 19 do capítulo 2, Deus vai mostrar como fez a mulher, como foi que ele fez a mulher nessa formação do capítulo 1, versículo 27. Veja se você entende. Então, a Bíblia vai contar apenas alguns relatos, porque como diz já os sábios, os escritores, que se fosse a Bíblia fosse contar a história pé por pé, não cabia, não dava como colocar aqui. Eu acho que uma sala dessa minha aqui não caberia o tanto de livro para contar tudo que aconteceu, como foi feito, inclusive os milagres de Jesus. Mas aí a Bíblia fala assim por alto, como Deus criou, diz que foi em 7 dias que Deus criou o mundo, tudo que existe hoje, na formação do homem também. No sétimo dia, Deus descansou. Então, mas aí tem um detalhe, né? A gente lê aqui a Bíblia, aí de repente, em 30 minutos de leitura, eu acho que menos que isso, você entra no capítulo 2, vê que Deus formou o homem, aí você entra no capítulo 3, vê a tentação de Eva e a sua queda, o seu pecado. Eva é tirada do jardim do Éden junto com a família, e no capítulo 4 você vai encontrar o nascimento de Caim e de Abel. Pois é, para muitos que lêem a Bíblia achando que tudo foi feito no estalar de dedo, saiba que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Pois bem, então, da criação do capítulo 1, versículo 27, até a queda de Eva e Adão aqui no capítulo 3, durou ali uns anos, acredito que muitos anos. A ordem de crescer, frutificar, multiplicar, não foi dado a Adão e Eva pecador, não. Foi dada após ele ser criado por Deus no jardim do Éden ali, quando Deus formou. Aí Deus disse: crescer e multiplicar. A partir do momento que eles foram feitos, eles começaram a procriar, começou a fazer suas criação, fazer filhos, melhor dizer. E daí ele teve outros filhos, só que não aconteceram episódio como aconteceu no capítulo de número 4. Por quê? Porque aqui você vai ver que a Bíblia vai relatar o texto após o pecado. Você vai ver que Deus começa a mostrar como fez o homem, como fez a mulher. Aí o capítulo 3 vai ver, você vai observar a aproximação da serpente com Eva, fazendo Eva pecar. E depois do pecado, você vai ver a consequência que eles tiveram, se viram nus, que eles não se viam nus. E dali Deus fez vestimenta, tirou eles do jardim do Éden, colocou anjos de guarda ali no jardim do Éden,
E você vai ver, pronto, agora, depois do pecado, o nascimento de Abel e Caim. Ou de Caim e Abel, melhor dizer, que Caim nasceu primeiro. Isso, o assunto está relatado após o pecado. Então, antes do pecado, eles podem ter filho. Eu acredito e digo com toda a clareza, com toda a minha credibilidade, que eles tiveram muitos filhos, segundo a ordem do Senhor. Bem que eu aprendi a dizer só o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala. Mas aqui é uma questão de teoria, de você pensar e tentar entender. Veja aí que quando Caim ele mata Abel e agora foge da presença do Senhor, então você vai ver no capítulo de número 16 que ele saiu e foi para uma comunidade. E lá Caim se casou. Deus fez duas gerações? Não. Eu já estudei com alguém outro dia e me falaram que isso aqui, no capítulo 27, era uma criação de Deus, e no capítulo de número 2, versículo de número 6, aliás, número 7, seria outra criação. Mas, ao ler, dá para se entender que no capítulo 1, versículo 27, Deus formou o homem e criou o homem, e agora no capítulo 2, Deus vai mostrar como criou. E dali, desse período aqui até a tentação de Eva, o nascimento de Abel e Caim, durou um tempo muito bom, que dava ali para já ter filhos, famílias, pois os tempos não eram como hoje. Gente, lembre-se, a morte, o resumo da vida, a velhice, a doença, tudo isso só veio surgir depois do pecado. Então não se sabe quanto tempo Adão e Eva viveu, pois a vida ali ainda era eterna. A vida que Deus deu a Adão e Eva quando criou eles era uma vida eterna. Então não se sabe se eles passaram 10, 50 anos, 100 anos, 1000 anos ainda, para depois pecar. Entendeu? Por isso que ele sai, Caim sai e casa. E outra, não tinha essa limitação que tem hoje de o homem chegar a 40, 50 anos, não ter mais filho. Não, a ordem de Deus era crescer e multiplicar. Ali era eterno, o homem não iria morrer. Mas o pecado é o aguilhão da morte, onde ele colocou limite ali na nossa vida terrena, nossa vida material, não é? Então tá aí. Se você quiser entender melhor, tiver alguma dúvida, deixa no comentário aí que a gente vai responder. Mas este é o resumo. Gente, de lá para cá durou muito tempo ali, por isso que Caim chegou a conhecer uma mulher que não era estranho para ele, porque era da mesma descendência de Adão. Amém? Então que Deus abençoe, deixa o teu like, o comentário se gostou desse vídeo, compartilha com alguém aí, dá uma ajuda uma força para subir o nosso canal. Que Deus te abençoe e te guarde.